Tá, teste, alô. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ainda nessa fase inicial aqui de testes, então, esperando os irmãos entrar. Estamos já online. Vou guardar alguns momentos, porque o pessoal atrasa na igreja, também atrasa online, hein? Talvez atrase mais online, porque ainda tem que logar, achar a página. Mas eu consigo aqui copiar o link. Não tá no link. Deixa eu ver se já mandaram aqui o link. A Viviane já mandou o link. Copiar porque tem algumas pessoas que acham. O Robson, por exemplo, não está na página da igreja. Ainda não vi ninguém entrar. Opa, a Ruth, Viviane. Só tá entrando aí. Vamos nos achegando à igreja virtual. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho, porque eu quero dar alguns avisos primeiramente. Depois nós vamos iniciar aí. A Maria do Carmo, Elaine, Marcelo. Marcelo fez um símbolo aí do Spock. Esse aqui é o Shin do hebraico de Shalom. Victor. Shalom. Thaís. Ellen. Cíntia. Claudiana. Júnior. Vamos nos achegando ao nosso culto aí. Estão me ouvindo perfeitamente? Eu não consigo saber se estão me ouvindo, então preciso do feedback aí dos irmãos. Todos estão ouvindo. O som tá bom. O vídeo também não esteja, talvez não esteja tão bom. A minha cara não ajuda e a webcam também no meu computador não ajuda muito. Paletó não tem não, é sempre o uniforme. Aqui não é uma transmissão assembleiana não. Paletó e gravata é só nas transmissões assembleianas. Quando tiver aqui um número, já tem bastante gente, mas gostaria que tivesse mais gente para a gente fazer alguns avisos. Fiz alguns avisos de manhã, vou repetir alguns e falar outros também. Eu não sei se todos os irmãos da igreja têm acesso ao Facebook. Então, também não sei como a gente faz, porque no WhatsApp ficaria muito grande o vídeo. Eu consegui gravar na página do Facebook, mas não consegui baixar o vídeo do Facebook. Aí eu vou tentar baixar.
A Janda entrou também, pá. Então, os irmãos que saibam aí, quem não consegue acessar, tentar ajudar de alguma forma, porque foi o jeito melhor que a gente conseguiu de gravar. Eu tentei várias vezes no YouTube, mas demora muito para iniciar a transmissão e acaba não iniciando. Muito bem, eu acho que entrou já um número suficiente. Eu mandei o link lá no grupo também. A Viviane mandou, né? A Viviane mandou um link aqui no grupo. Tá funcionando esse link direitinho? Deixa eu ver. Tá dando acho que um erro nesse link aí. Tenta mandar de novo, Rafael, o link. Acho que esse link foi mandado aí, talvez tenha que ser testado para não dar um erro. Bem, os irmãos que estão ouvindo bem. Se vocês ouvirem algum barulho aí, é cachorro, Wesley. Estamos aqui no confinamento. Então, pessoal, às vezes tem alguns barulhos aí, nós vamos tentar evitar aqui. O pessoal me ajudar. A Kátia tá com Wesley. O Israel tá me ajudando aqui. O Israel mandou o link aí. Deixa eu testar esse outro link. Na página do Facebook. É. Esse outro link aí parece que está funcionando. Quem não entrou, pede para testar aí também. Cat, Auri, Gabriel, tá todo mundo aí. Bom, tem uma grande parte da igreja, irmãos. Eu queria iniciar, como eu dei alguns avisos de manhã, queria também dar alguns avisos aqui, com as informações importantes. A decisão, como eu falei de manhã, nós tínhamos nos reunido no domingo passado com a liderança para decidir o que iríamos fazer. Naquela reunião nós tínhamos decidido que haveria o culto pela manhã e deixamos em aberto para tomar algumas decisões caso a situação mudasse durante a semana. Bom, a situação mudou durante a semana. A Convenção Batista Nacional, num documento oficial, sugeriu que as igrejas não se reunissem por causa da informação e das diretrizes do governo também, do Ministério da Saúde, que achou melhor para evitar um contágio de enfreado que se fizesse uma quarentena. Os irmãos devem ter acompanhado aí na semana várias autoridades do Estado
do governo federal sugeriram que não houvesse reunião. E saiu no G1 aí também, e algumas outras cidades estão até levando pastores e líderes que têm feito reunião para a delegacia por desobedecer a ordem judicial. Então, uma briga judicial de alguns pastores que acham que tem que ter culto, que é uma perseguição. Então, como bons batistas, nós decidimos ali com a liderança, comunicamos à igreja, e acho que a maioria dos irmãos concordaram aí. Também não deu tempo de reunir todo mundo, fazer uma assembleia, mas acho que não seria necessário por causa da orientação das autoridades. Infelizmente você vai ver alguns pastores e líderes criticando e brigando e falando que a gente não tem fé e coisa e tal. Não se mete nessas discussões, não. Nós estamos tentando preservar a saúde da igreja. Nós temos na igreja umas pessoas idosas, e se acontecer alguma coisa de alguma transmissão, é bem perigoso. Então estamos adotando, não é uma posição unilateral nossa da Igreja Batista do Vale, mas uma decisão da Convenção Nacional. E aí a solução é fazer a reunião online. Também conversei, nós temos já desde o ano passado um grupo de apoio pastoral, que algumas pessoas que estão me ajudando no pastoreio da igreja. Também conversamos e achamos melhor fazer essa reunião online. Testamos o Facebook, tinha dado alguns problemas hoje de manhã, mas agora não deu problema. Então também conversamos com outras pessoas. Maurício, que é o presidente da convenção, está fazendo culto online. A maioria dos pastores da convenção estão fazendo culto online. Alguns estão achando aí que deveria ser reunido. Mas nós estamos tranquilos porque foi uma decisão em conjunto aí com a convenção e com a orientação das autoridades. Eu vou pedir para os irmãos que evitem compartilhar qualquer informação sobre vírus. Pelo seguinte, já tem noticiário, você assistir aí os canais de TV aberto, o canal de TV fechado, está 24 horas de informações constantes sobre a questão do vírus. A gente não precisa de mais informações, então evita ficar mandando. Alguns querem mandar alguma notícia, alguns mandam alguma profecia, alguém que profetizou, alguém que usou um versículo. Evitem essas coisas aí, porque já tem um noticiário vasto sobre o assunto. Então quem quiser se informar, assista os noticiários. Quase todos os dias o ministro da Educação, o ministro da Saúde, ele tem dado coletivas, né, com a imprensa e informado as posições que estão sendo feitas. Então, me parece que o ministro da Educação, ministro da Saúde, tem feito um bom trabalho de prevenção, também no governo do Estado. E as autoridades estão tomando aí as decisões que não são fáceis. Então, se você quiser notícias, informações, assista nas TVs aí. Não há necessidade de a gente ficar enchendo o grupo da igreja com mais informações que pode preocupar as pessoas, pode ser fake news, aí tem que desmentir a notícia que foi dada. Então, nós estamos usando o grupo da igreja para os pedidos de oração, para comunicar a respeito dos cultos online, informações pertinentes à igreja. Informações a respeito da pandemia, você procure aí nas TVs, nos veículos sérios, e a gente já tem muita informação sobre isso. Também colocar que se algum irmão precisar de alguma ajuda, pode nos contactar ou pela
pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp pessoal ou pelo WhatsApp da igreja. Nós vamos ver o que podemos fazer, porque nos dias que se seguem alguém pode precisar de alguma coisa. Nós estamos evitando visitar os irmãos, embora tenham visitado alguns e falado de longe, mantendo a distância, por causa justamente da perigo de qualquer contaminação, né? Principalmente os mais velhos, a gente evita visitar, mas se precisar de longe ou levar alguma cesta básica, alguma ajuda, eu junto aí com os diáconos, a gente está aberto para ajudar. Eu vou pedir para os irmãos respeitem a quarentena, né? Evitem sair de casa. Se for sair, tome todos os cuidados. Os irmãos têm visto que tem duplicado a cada 3 dias o número de pessoas infectadas. Então evite ao máximo sair. Se puder ficar em casa sem sair, se já comprou tudo que tem que comprar, né? Ou se precisar ir no supermercado, vai, mas com muito cuidado também. É importante manter a quarentena para evitar o que aconteceu na Itália, na Espanha, que a proliferação foi muito grande. Eu vou pedir, irmãos, não brinquem com isso, né? Não brinca com enfermidade. A gente não vai no hospital e se expõe a ser contaminado. Nós vamos visitar alguém no UTI. Eu já fui em várias UTIs visitar as pessoas e tem que lavar a mão, tem que pôr a touca, tem que seguir os procedimentos. Às vezes nem deixam a gente entrar. Então é o mesmo caso, é uma doença que a gente não deve brincar com doenças transmissíveis. Devemos fazer de tudo para evitar. Então é por isso que as pessoas com responsabilidade estão tomando essa atitude de não se reunir em grandes grupos nos cultos aí para uma orientação médica. Se você fosse o médico, ele pedisse para você tomar remédio, você toma o remédio em confiança àquele médico. Então, orientação médica do ministro da Saúde, orientação médica de vários especialistas. Então, nós estamos seguindo as orientações médicas. Isso vai passar, nós vamos voltar a nos reunir, mas por enquanto vamos seguir as orientações médicas. No grupo vocês podem colocar os pedidos de oração. A Ellen colocou aí o tio dela, o Antônio. Nós vamos orar também daqui a pouco por alguns pedidos. E aqui também no momento de oração vocês podem colocar os pedidos de oração. Nós estamos com o nosso relógio de oração. Então é importante colocar esses pedidos também para nós orarmos durante essas 24 horas que nós estamos fazendo nosso relógio de oração. Quando as autoridades e as orientações médicas disserem que é seguro nós voltarmos a nos reunir, nós voltaremos a nos reunir. Mas aqui também estamos reunidos. Então, é um culto. Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está presente em todos os lugares. O que mais? Avisar os irmãos que, embora esteja em quarentena, estou trabalhando em casa em um chamado home office. Então, eu dou aulas segundas, quartas, quintas, sábados. Na verdade, eu estou trabalhando mais em casa do que se estivesse saindo para dar aula. Então, às quartas-feiras, eu vou estar dando aula à noite. Eu vou já pedir para a Flávia, depois eu testar com ela ou com o Vitor, para eles tentarem fazer essa mesma live, né? Esse culto ao vivo, culto de oração às quartas, porque nas quartas eu vou estar dando aula online, esse home office. Então, eu estou trabalhando de casa mais do que se eu estivesse trabalhando indo dar aula. Porque tem que ficar montando aulas para os alunos, mandando vídeos e acessando várias coisas. Muito bem, esses avisos que eu queria dar, e depois, se alguém tiver alguma questão, pode perguntar ao particular no WhatsApp da igreja, ou no meu WhatsApp, que está lá também no WhatsApp, no grupo da igreja.
como que eu pretendo fazer esse culto? Nós não conseguimos, a ideia era reunir umas 2 pessoas lá na igreja mesmo e fazer um louvor, fazer o culto normal sem os membros da igreja. Mas aí os irmãos acharam que era arriscado, então a Catarina tem vergonha de fazer live aqui também. E a minha habilidade de tocar violão não é tão grande para fazermos um louvor. Então nós não vamos ter um período de louvor. Vou fazer uma abertura. Depois nós vamos fazer algumas orações. E aí vou passar pela palavra que nós temos pregado na série. Vamos continuar a nossa série de mensagens normalmente, como tínhamos feito, estávamos fazendo, na verdade, na nossa série de pregações sobre Romanos. Sempre que nós fizemos essa live, então, tem a sua Bíblia aí do lado. Mais fácil a Bíblia do lado do computador, para você ir abrindo as passagens. Lembrando assim, nós vamos fazer os nossos cultos normais. Quarta-feira, 19h30 até as 20h30. No domingo pela manhã nós vamos fazer a nossa escola dominical às 9 horas para os adultos. O Marcelo está fazendo com os jovens um outro horário. Então os jovens já participaram hoje da aula também. Então às 9 horas. Das 8 da manhã no domingo até as 8h45 mais ou menos. Os irmãos que puderem participar da oração também participem, além do relógio de oração que nós estamos fazendo aí 24 horas. Sigam à risca esses horários que vocês colocaram aí no nosso relógio de oração, para nós mantermos esse período de oração que precisamos orar muito aí. Então eu quero iniciar orando, depois nós vamos ler um texto. Então aí da sua casa, com a sua família, onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor está em todos os lugares e o Senhor recebe a nossa adoração de todos os lugares. Nós não temos um Deus que necessita de templos feitos por mãos humanas. Nós não temos um Deus que necessita de um lugar sagrado para nos reunirmos, porque o Senhor está em todos os lugares e a tua palavra, o teu próprio Filho Jesus Cristo, diz que importa que os que te adorem em espírito e em verdade. Então queremos te adorar em espírito e em verdade. Diante dessas dificuldades, é a forma que nós podemos te adorar e sabemos que o Senhor há de receber essa nossa adoração como incenso suave, de cheiro agradável diante de ti, porque o Senhor conhece o nosso coração. A tua palavra fala que o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as mentes. A palavra ainda não saiu da nossa boca, o Senhor já conhece toda. Então nós te pedimos que aceite o nosso culto, este culto na nossa casa, em que a tua igreja está reunida, cada um na sua casa. Nós estamos reunidos em espírito, juntamente com o teu Santo Espírito, para buscar a tua face, para glorificar o teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, tudo o que nós temos para te oferecer. Nós oramos como igreja reunida em teu nome, para a tua glória. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia. Vou ler uma passagem de abertura aqui do nosso culto. Está em Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao 19. Colossenses capítulo 2, verso 1 ao 19. Quem achou, escreve um amém aí. Dá para ouvir o amém de vocês, mas escreve aí amém. Colossenses 2, do 1 ao 19. A Maria já achou, amém. Vamos ver a habilidade aí de achar os textos. Hein? Pega a Bíblia e deixa do lado, que às vezes no computador é mais complicado de achar do que na Bíblia, né?
Colossenses 2, do 1 ao 19. Diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Li até o 20. Essa passagem é interessante porque o apóstolo Paulo, em grande parte do seu ministério, estava preso por causa da perseguição que sofreu em Roma. Estava preso em algumas igrejas, ele nem conheceu, nem viu. Ele mandava os seus discípulos, né, como Tíquico, como próprio Timóteo, Tito e outro Epafrodito, vários amigos de Paulo e discípulos de Paulo, que foram fundadores e edificadores das igrejas. Paulo fundou a igreja estando preso. Isso eu queria ler para os irmãos, para os irmãos saberem que a distância não é motivo para nós nos desesperarmos e não nos reunirmos. Paulo não tinha essa opção que nós temos de falar online. Ele mandava cartas, as cartas demoravam para chegar. Ele pede para que sejam lidas essa carta aos Colossenses. Então ele pastoreava a igreja aprisionado por meio de cartas. Então hoje ainda nós temos a vantagem de podermos falar aqui online e fazendo o nosso culto. Os irmãos podem me ver, eu posso ver os irmãos. Gostaria de estar abraçando os irmãos, mas por causa da dificuldade estamos aqui confinados, né? Estamos aprisionados, nós estamos confinados. Mas assim como Paulo se reunia à distância, ele fala: olha, ainda que eu esteja ausente no corpo, verso 4, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. Então, que nesses tempos de dificuldade nós possamos ter essa consciência. Estamos ausentes no corpo, mas estamos unidos em espírito. E estamos acompanhando a firmeza um dos outros e temos essa oportunidade de edificar também uns aos outros. Eu queria passar um momento de orações.
Se alguém quiser digitar aí algum pedido de oração, temos já o pedido aqui do tio da Ellen, senhor Antônio, que está internado, né? Então nós já vamos orar pelo tio da Ellen. Vamos orar também pelas pessoas idosas da nossa igreja, para que eles sejam guardados. Nosso irmão Nilson está ali com uma forte gripe. Eu fui à casa da Ruth ali e falei com ele por cima do muro ali. Está doente ele, a esposa e a filha. E foi ao médico, estava com febre e mesmo assim mandaram ele de volta. Ele me disse que está melhorando, está tomando uns remédios ali e estava melhorando. Então nós continuamos orando por ele porque não sabemos se é alguma coisa do coronavírus. Parece que não, porque ele está melhorando ali com outros medicamentos. Aqui o Marcelo está pedindo oração pela Estilo Caseiro, né? Que é a empresa do Carlinhos. Vai continuar. Alguém mais quer colocar um pedido de oração? A Auriana, que vai continuar trabalhando no mercado. Alguém mais? Não? Vamos orar então por essas pessoas. A Ellen também está pedindo para a irmã Maria José. O Milton, esposo da Priscila, né? Está pedindo ele que ele está trabalhando presencialmente, né? Oremos para as pessoas que têm que trabalhar presencialmente, porque também é arriscado. A Nilzete, o Júnior está trabalhando em terminal. E a Maria do Carmo pela família. Estou anotando aqui também para colocar depois no nosso WhatsApp, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui. Muito bem. Pois também, se tiver algum outro pedido, os irmãos coloquem no WhatsApp da igreja. Mas vamos orar por esses. Feche seus olhos, vamos orar aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. A tua palavra fala que se estivéssemos ligados em ti, a tua palavra estivesse ligada em nós, pediríamos o que quiséssemos e assim seria feito. Que nós tenhamos essa harmonia, essa sincronia com o teu Santo Espírito, para orarmos de acordo com a tua vontade e assim o Senhor operar grandes maravilhas no nosso meio. Colocamos a vida do Senhor Antônio em nome de Jesus, tio da Ellen, que está ali acamado no hospital, que o Senhor, com o teu poder e tua forte mão, possa operar cura e libertação na vida dele. Colocamos, ó Deus, as pessoas idosas da igreja também, para que o Senhor venha guardar, livrar de todo mal. Colocamos a vida do seu Nilson, sua família, sua esposa, sua filha, que eles venham receber cura e libertação do Senhor também, em nome de Jesus, que nós cremos que o Senhor é um Deus que ainda cura, Deus que ainda opera maravilhas. Colocamos a empresa do Carlinhos ali, estilo caseiro, que terão que trabalhar também, que o Senhor guarde, livra-os de todo mal, livra-os de toda enfermidade, em nome de Jesus. A vida da Auriana, que também precisará trabalhar no mercado, o Senhor guarda a vida dela, que ela seja protegida pelo Senhor, que o Senhor venha impedir esse vírus de atingir, ó Deus, nossas famílias, nossas vidas, em nome de Jesus.
Irmã Maria José, colocamos diante do Senhor também, que ela venha ser curada dessa gripe, Senhor Deus, e que nada de mal venha ocorrer na vida dela. Colocamos a vida do Milton, do esposo da Priscila, que terá que trabalhar presencialmente também. Que o Senhor venha guardá-lo, livrá-lo de todo mal, que ele também venha ser, ó Deus, guardado ali no trabalho dele, que o Senhor venha glorificar o teu nome na família da Priscila, nos seus filhos, em nome de Jesus. Colocamos a irmã Nilzete diante do Senhor, que está me cuidando da sua mãe também. Ó Pai, que o Senhor venha guardar a família dela, o irmão Josué, ó Deus, a esposa dele, a mãe dela, em nome de Jesus, a Zefinha, que o Senhor venha guardá-los, em nome de Jesus, livrá-los também de todo mal. Colocamos a vida do Júnior, que terá também que trabalhar ali no ônibus, que o Senhor venha livrá-lo, guardá-lo, ó Deus, para que eles sejam, ó Deus, guardados deste mal, em nome de Jesus. Colocamos a família da Maria do Carmo, também que o Senhor venha proteger esta família. Colocamos esta nação, Senhor Deus, o Brasil nas tuas mãos. Ó Deus, sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo os teus propósitos. Muitas vezes nós não entendemos os teus planos, os teus propósitos, mas sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem algum propósito nessa situação. Mas pedimos que o Senhor guarde, Deus, essa nação. Nação que já sofre com tantos males, com tantas dificuldades, que não venha ser, Deus, agravada por mais este mal, Deus. Colocamos também a situação de outros países nas suas mãos, Deus, ali o povo da Itália, que tem sofrido gravemente com essas enfermidades, ali o povo da China, que também sofre, Deus, com essa enfermidade, na Espanha, nos Estados Unidos, nos outros países, na África, lugares que têm pouco contato, Deus, nós não sabemos as informações, lugares onde as pessoas já sofrem muito, Deus, e sabemos que tudo isso que acontece impede também o trabalho de pregação, o trabalho missionário. Oramos pelos nossos missionários que estão nos campos ali, pregando a tua palavra, Senhor Deus, os missionários da nossa junta de missão da Jamim, que estão ali envolvidos com a tua obra. Que o Senhor guarde-os, ó Deus, livra-os do mal também. E que essas situações, ó Deus, que têm ocorrido, sirvam para unir o teu povo em oração, sirva para nos humilharmos ainda mais diante da tua presença e buscar a tua face, para que o Senhor possa fazer uma grande obra nas nossas vidas. Nós oramos como igreja, em teu nome e para a tua glória. Amém. Amém, irmãos. Como eu falei, eu não consegui achar ninguém para nós fazermos um período de louvor. Talvez na próxima transmissão a gente dá um jeito, eu vou pensar em alguma solução. Então gostaria de passar o momento da palavra. Como eu disse, nós vamos continuar o nosso culto normalmente. Não estamos reunidos presencialmente, mas estamos reunidos aqui como um corpo de Cristo, porque a igreja não é o local, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Como falamos hoje de manhã no estudo sobre igreja, e nós vamos continuar. Eu estava na série de mensagens no livro de Romanos e quero continuar essa série de mensagens. Então abre a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 9. Reservei minha aguinha aqui, ó. Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo. Então abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Quem achou, diz amém. Escreve amém, né? Dá para eu ouvir vocês. Quem achou, escreva amém. Romanos, capítulo 9, verso 1 em diante.
Vou ler então, Romanos 9:1 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, enquanto nós meditamos na tua palavra, que o teu Espírito possa iluminar nosso entendimento, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam prontas para receber a tua palavra, semente da tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes,
que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e que não há qualquer criatura que esteja alheia ao poder da tua palavra. Pedimos a tua bênção como igreja, enquanto nós meditamos, que o Senhor possa nos auxiliar, nos confortar, nos alegrar com a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e para a tua glória. O título da mensagem é: Os projetos de Deus se cumprirão. Os projetos de Deus se cumprirão. Esse texto, preciso destacar um ponto inicial. É um texto muito debatido no meio teológico. Os estudantes de teologia, aí nós temos nossos seminaristas e estudantes de teologia na igreja, sabem que há dois grandes grupos de pensamento dentro da teologia, um chamado calvinista e outro chamado arminianos. E aí, esse texto é um texto de grande debate entre as visões calvinistas e as visões arminianas. O calvinista interpreta o texto como uma espécie de texto prova para as suas visões calvinistas de eleição incondicional, e os arminianos fazem igualmente alguns malabarismos exegéticos aí a respeito da sua argumentação também. Mas não é esse o nosso objetivo, porque, na verdade, as questões teológicas, muitas vezes, elas obscurecem ou corrompem aquilo que o próprio texto bíblico está falando. As pessoas têm a mania de ler a Bíblia com algum tipo de óculos colorido, como a gente diz, né? Então, eu me digo calvinista, eu pego meu óculos colorido de Calvino e ponho e vou enxergar a visão calvinista. Se eu sou arminiano, eu pego meu óculos colorido de Armínio e vou ler a Bíblia de acordo com esse óculos colorido. E ao invés de se apegar aos aspectos gerais do que o texto está falando, esses grandes grupos acabam ficando nas questões muito específicas, nos detalhes de palavras gregas e hebraicas, e fazem certos malabarismos a respeito do texto para defender a posição que ele já tem. Como diz uma vez um certo rabino, é melhor olhar a Bíblia de telescópio do que de microscópio. O que ele quis dizer? É melhor ver os aspectos gerais da Bíblia, você vê a Bíblia no geral, do que pegar os detalhezinhos específicos do texto e ficar se debatendo a respeito desses detalhezinhos. Então nós preferimos olhar a Bíblia nos seus aspectos. Estou só clicando aqui porque tem pessoas que querem participar e não fazem parte do grupo da igreja. Mas voltando, então é melhor ler a Bíblia de telescópio, significa eu vejo os aspectos gerais, que é aquilo que Deus quer ensinar, do que ler a Bíblia com microscópio e ficar se apegando aos detalhes. Alguns detalhes são importantes, isso é uma tarefa para os exegetas, né, os teólogos, aqueles que vão estudar línguas originais. O nosso objetivo na igreja é se apegar nas questões gerais e tentar entender o que realmente o apóstolo está querendo dizer. Por isso, o título da nossa mensagem: Os projetos de Deus se cumprirão. Um outro ponto muito importante dentro da visão bíblica, vendo a Bíblia como um todo, é que a Bíblia mostra uma vontade soberana de Deus que vai se cumprir, e também mostra uma liberdade de escolha e responsabilidade humana. Novamente, os judeus nos ajudam nessa interpretação, porque eles têm também o mesmo dilema que nós. Deus é soberano, mas o homem tem escolha e responsabilidade das suas ações. Então, dentro da visão judaica, não se tenta harmonizar essas duas doutrinas, porque se você tentar harmonizar, você não vai ser fiel ao que diz as Escrituras. As Escrituras mostram um Deus soberano, mas mostram um homem que é responsável por suas ações, e os detalhes sobre isso acabam obscurecendo a centralidade da mensagem. Olha, Deus vai fazer
o que lhe apraz segundo a sua soberana vontade e nos dá liberdade para fazer escolhas dentro das limitações que ele nos impõe dentro dessa sua soberania. Não vale a pena as discussões dos detalhes a respeito dessas coisas. Não que não vale a pena, não vale a pena aqui para o nosso propósito de transmitir uma mensagem que seja importante e coerente com a vida da igreja. Então, aqueles que querem discutir esses detalhes, há milhares de páginas para você ler. Durante 500 anos, a igreja está discutindo, a igreja protestante está discutindo isso, e que eu saiba, não se chegou a nenhuma conclusão. E como eu digo para os meus alunos, não vai ser aqui que nós vamos chegar. Nosso objetivo é entender o que a Bíblia fala para a nossa vida e como podemos aplicar essas verdades à nossa situação. Deus, então, é soberano e o homem tem liberdade de escolher dentro das limitações da soberania que Deus impôs. Vou ler aqui uma citação no próprio texto judaico, que diz assim: o Deus único do monoteísmo ético, que criou a natureza segundo moldes eternos, as leis da natureza, como criou o homem em sua semelhança, com a liberdade de escolher entre o bem e o mal, revela sua vontade no decorrer da história universal, que resulta da interação dialética entre a vontade divina e a liberdade humana. O autor é Walter Hatfield. Aqui, como eu estou em casa, dá para mostrar o livro. O livro é esse aqui. Eu estou fazendo propaganda de vários livros, né? Não estou ganhando nada com isso não, mas vale a pena depois quem quiser conhecer a visão judaica. Chama Nas Sendas do Judaísmo. Um livro muito interessante sobre essa questão. Que Deus revela a sua vontade na história, a sua soberania vista na história, mas há uma interação entre esta vontade soberana e a responsabilidade humana em todas as questões que ele coloca. O debate, então, nós não vamos entrar no debate microscópico, mas vamos entrar na visão telescópica de que Deus tem seus projetos. E os projetos de Deus vão se cumprir. Este é o ponto mais importante e que queremos frisar nessa questão. Os nossos projetos nem sempre vão se cumprir, mas os projetos de Deus vão se cumprir. Pense como você deve ter sido frustrado nos seus projetos nesse último dia. Como é interessante nós entendemos que planejamos muitas coisas. A Bíblia fala que o coração do homem planeja muitas coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Você tinha muitos planos, como eu também tinha muitos planos. Tenho a minha agenda aqui, as anotações, os meus projetos. E aí vem Deus e faz alguma coisa que nós não entendemos, e aí os nossos projetos já tem que mudar, porque nós não entendemos aquilo que Deus faz e não sabemos o futuro. Ele sabe todas as coisas e planeja todas as coisas. Os nossos projetos vão ser alguns feitos e alguns frustrados, porque Deus, na sua soberania, ele coloca a sua vontade e nós não sabemos o futuro, então planejamos de acordo com o nosso conhecimento, mas o nosso conhecimento é limitado e aí acabamos muitas vezes até nos entristecemos porque planejamos alguma coisa e isso não se cumpriu. Mas não são assim, meus irmãos, os projetos de Deus. Os projetos de Deus vão se cumprir. E alguém pode dizer mais que Deus terrível, porque ele tem os seus projetos e eles vão se cumprir. É porque os projetos de Deus são melhores. É porque Deus conhece todas as coisas. É que nós somos como criancinhas que não conhecemos todas as coisas e achamos que as coisas que Deus faz ou são ruins ou não era aquilo que nós estávamos planejando. Mas os projetos dele vão se cumprir porque ele conhece todas as coisas e ele tem o melhor para nós. Nós projetamos mal porque não conhecemos o futuro. Ele projeta bem porque conhece todas as coisas. Nós nos frustraremos porque os nossos desejos
vão querer que as coisas aconteçam conforme os nossos projetos. Ele não se frustra porque os projetos dele são bem feitos de acordo com a sua plena onisciência, com a sua presciência de todas as coisas. As Escrituras então nos dão certeza de que Deus cumprirá os propósitos dele, independente de quaisquer situações ou vontades alheias à sua própria vontade e autossuficiência. Vou ler porque o texto ficou longo, mas as Escrituras nos dão certeza de que Deus cumprirá os propósitos dele, independente de quaisquer situações ou vontades alheias à sua própria vontade e autossuficiência. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém, nada controla a sua própria vontade, embora ele nos dê liberdade para participar da história da salvação e da sua vontade. E de que maneira Deus vai cumprir os propósitos dele? Essa é a pergunta que eu quero meditar com os irmãos. E vamos tentar responder. Meditemos então essa noite a respeito de 4 maneiras pelas quais ele cumprirá os propósitos dele. A primeira maneira pela qual Deus cumprirá os seus propósitos é independente dos nossos desejos. No verso 1 ao 5 deste capítulo, se você voltar lá em Romanos, do verso 1 ao 5, nós vamos ver que Paulo tem algumas vontades. Ele diz, olha, até com palavras fortes, de que ele tinha o desejo até de ser afastado de Cristo, se pudesse com isso salvar os seus conterrâneos, os seus parentes, vamos dizer assim, judeus, aqueles que eram da mesma origem de Paulo. Paulo era um judeu. Ele usa palavras fortes. Ele fala, olha, a minha consciência confirma, porque Paulo estava sendo acusado de ir contra o judaísmo da sua época, contra os judeus. Mas aí, o que é dito? Não, eu não estou indo contra os judeus. A minha consciência, Cristo, o Espírito Santo confirma que se eu pudesse, até mesmo me afastaria, até receberia as condenações de Israel para poder salvar o meu povo. Mas, embora os desejos, muitas vezes nossos desejos até pareçam bons, Deus cumprirá os seus propósitos independente dos nossos desejos. Mesmo que os nossos desejos sejam boas intenções, boas vontades. Talvez você esteja pensando nesse momento, olha, eu tinha boas intenções, eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria estudar a palavra de Deus, eu queria fazer várias coisas para Deus e essas dificuldades que estamos passando nos impediram. Pois é, meus irmãos, Paulo também queria e tinha boas intenções, ele tinha uma boa vontade em querer fazer os seus propósitos, mas Deus cumpre os seus propósitos independente dos nossos desejos. Sejam estes desejos bons ou ruins, independente deles, Deus cumprirá os seus propósitos. O apóstolo usa a palavra forte para descrever a sua aflição, a sua tristeza. Ele está ali comovido, triste, porque os seus conterrâneos não aceitaram o Messias, não receberam Jesus como Messias. Então ele gostaria grandemente de que essa situação fosse mudada. Mas Deus não quis assim. Deus permitiu que o povo endurecesse seu coração. Deus permitiu que Israel não fosse, o Israel como todo, a maioria dos judeus da época de Paulo não aceitaram Jesus como Messias. Deus permitiu essa situação porque ele tinha outros propósitos que o apóstolo não conhecia. Assim será com a nossa vida também. Nós podemos ter boas intenções, nós podemos ter tristeza às vezes no nosso coração porque gostaríamos que as coisas fossem de um jeito e elas se tornam diferentes do que nós desejamos, mas aí a vontade soberana de Deus prevalece sobre a nossa vontade. Ele faz as coisas acontecer de acordo com os seus propósitos, independente dos nossos desejos.
Isso nos faz não nos entristecer, mas entender que Deus é coerente com a sua própria palavra, Ele é autossuficiente no seu ser e Ele fará o melhor segundo a sua vontade, mesmo que os nossos desejos sejam bons, mesmo que as nossas vontades sejam e pareçam as melhores, Ele cumprirá os seus propósitos de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos. E aí você pode questionar mais, como é isso? Então, leiamos Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Fica claro que os nossos desejos e as nossas vontades não são os mesmos desejos e vontades de Deus. Porque há coisas que Deus conhece e nós não conhecemos. Há coisas que Ele faz que parecem ruins, mas Ele já está antevendo outras coisas e está fazendo cumprir os seus propósitos. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que foi profetizado se cumprirá. Nenhum desejo humano, nenhuma vontade humana vai impedir os propósitos de Deus de se cumprir. Alguns podem ver isso como um autoritarismo, mas nós entendemos que nos traz segurança. Nós cremos em um Deus que vai cumprir a sua palavra. Nós cremos num Deus que vai fazer os seus propósitos. Nós cremos num Deus que nada pode impedir as suas ações, que nenhum homem, nenhum anjo, nem um principado, nem uma potestade, nem o próprio Satanás, nem todo o inferno vai impedir as ações de Deus. Então isso nos traz segurança, porque Deus é um Deus bom. Nós sabemos que Ele é bondoso, mesmo que não entendamos aquilo que Ele faz, nós confiamos nele e sabemos que Ele fará o melhor e que o resultado de tudo será o melhor. Alguém pode dizer que alguém pode ler a Bíblia com um certo olho incrédulo e dizer: nossa, mas quanta desgraça que tem na Bíblia. Alguém pode ler o Apocalipse e dizer: nossa, mas que livro, né? Meu Deus, que livro, quantas desgraças. Mas na minha Bíblia, o Apocalipse acaba com novos céus, com nova terra. Na minha Bíblia, o Apocalipse acaba com o fim da enfermidade, com o fim da maldade, com o fim de toda discórdia. O fim de todas as coisas é um fim proveitoso, é o melhor de Deus para nós. Então não se atemorize, não se espante. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele fará a sua vontade independente dos nossos desejos. Quer sejam os nossos desejos bons ou ruins, isso não importa. Deus fará a sua vontade. E temos exemplos interessantes na Bíblia sobre grandes homens de Deus que tinham bons desejos. Eles queriam coisas boas para Israel. Eles tinham desejos bons para o povo de Deus. Mas que a vontade e os propósitos de Deus estavam acima dos desejos bons desses homens. Podemos citar, por exemplo, Jeremias, profeta de Deus. Um rapaz que foi chamado ali logo novinho, com 20 anos, que nem queria pregar, mas Deus falou que ia colocar a palavra dele na boca de Jeremias e que ele ia pregar para o povo. E Jeremias, então, recebendo a palavra de Deus, se incomodou, porque a palavra de Deus para Jeremias dizia: Jerusalém será destruída por um povo ímpio, pela Babilônia. E se você ler lá em Jeremias 7,16, Jeremias 11,14, Jeremias 14,11, curiosamente, Deus vai dizer para Jeremias: não ore mais por este povo. Eu não vou responder às suas orações. Aquilo que eu disse vai se cumprir. Este povo será cativo por 70 anos. E depois de 70 anos ele voltará. Ou seja,
Jeremias tinha boas intenções. Ele queria orar pelo povo. Ele queria o livramento de Deus. Mas os propósitos de Deus se cumprirão independente dos nossos desejos. Quer sejam os nossos desejos bons ou ruins, os propósitos de Deus é que se cumprirão. Há ações do próprio Deus que podem ser mudadas pela oração. Nossa, as ações de Deus podem ser mudadas pela oração, Deus. Né? Nosso Senhor Jesus, será? Com o caso dos ninivitas em Jonas capítulo 3, do 1 ao 10. Jonas pregou que a cidade seria destruída e aquele povo se arrependeu, aquele povo jejuou, aquele povo orou e aí Deus mudou a palavra e não destruiu mais a cidade. No caso de Ezequias, o profeta Isaías vai e fala para Ezequias: arruma a tua casa porque você vai morrer. Ezequias virou a cabeça para a parede, orou, se arrependeu, e Deus faz o profeta voltar e falar para Ezequias que ele tinha ouvido o clamor de Ezequias e que ele viveria mais 15 anos. Há coisas que podem ser mudadas pela oração. Até muitas coisas que Deus quer fazer e nós oramos e aí Deus pode mudar as situações pela nossa oração. Nós nem sempre sabemos aquilo que é propósito de Deus que não mudará e aquilo que são coisas que Deus pode mudar pela nossa oração. Oremos, meus irmãos, nós sempre oraremos por acharmos aquilo que é melhor, mas o nosso conhecimento é limitado para conhecer os propósitos de Deus. E aqui vale citar Agostinho. Agostinho disse: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Ter fé, segundo Agostinho, é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que Ele quiser. Então oremos pelo que achamos que é o melhor, mas tenhamos fé para que o Senhor mude o que pode ser mudado e fé para aceitar a vontade de Deus que não pode ser mudada. Fé para orar por aquilo que pode ser mudado e fé também para aceitar aquilo que é a vontade imutável de Deus. E aí vamos para a segunda maneira pela qual Deus cumprirá os seus propósitos. Deus cumprirá os seus propósitos independente das nossas obras de justiça. É isso que nós podemos ler do verso 6 ao 11. Preciso entender aqui que as nossas obras de justiça não podem mudar os propósitos de Deus. Alguém pode estar enganado achando que se eu jejuar, se eu orar, Deus vai ser mais Deus. Se eu ler mais a Bíblia, Deus vai ficar mais poderoso. Se eu jejuar, Deus vai ficar mais forte. Então Deus é Deus, independente da nossa oração, independente do nosso jejum. Deus ouve a nossa oração, Deus se alegra com o nosso jejum, Deus se alegra quando nós lemos as Escrituras. Mas esse foi o erro de Jó. Jó achava que a sua justiça ela poderia mudar Deus. E aí ele recebe lá, por volta do capítulo 38 do livro, uma exortação do seu amigo Eliú, que falou conforme aquilo que Deus mesmo falou. A tua justiça, Jó, ela será boa para você e para os que estão ao seu lado. A tua justiça não faz Deus ser mais Deus. A tua justiça não faz Deus melhorar. A tua justiça não torna Deus mais justo ou mais injusto. Porque Deus é autossuficiente. Deus é Deus independente de todas as situações. Ele quer que nós pratiquemos a justiça. Ele fala a nossa palavra para jejuarmos e orarmos. Mas todas as nossas obras não farão com que Ele mude os propósitos que são imutáveis. Se Deus quer fazer algo e que Ele não vai mudar, se Deus quis destruir Jerusalém, não adiantava a oração de Jeremias.
Se Deus quis que Isaías pregasse uma mensagem, mesmo que não fosse ouvida, não seria a justiça do profeta que o faria mudar. Há a vontade imutável de Deus e há aquilo que Deus permite que nós participemos com as nossas orações. Mas Deus será Deus, sempre Deus, e os seus propósitos imutáveis não vão mudar pelas nossas obras de justiça. Fique claro que a fé não é um mérito, é a condição necessária para a salvação. Fé é a capacidade de crer dada a todo homem, que é ativada pela pregação do Evangelho em Romanos 10, do 14 a 17. Vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus dá a oportunidade do homem exercer a sua fé para crer no Evangelho, exercer a sua fé para orar e para as coisas serem movidas de acordo com a nossa oração. Mas a fé não é uma obra, é a capacidade que Deus nos dá. Não confundamos a fé com as obras, como alguns fazem, muitas às vezes teólogos acham que não. Se eu exerço fé, então tenho mérito. Não, a fé não é um mérito, a fé é uma capacidade que Deus nos dá. E essa capacidade pode fazer com que sejam mudadas certas situações, mas algumas situações não serão mudadas pelas nossas obras, nem mesmo pela nossa oração. Há propósitos de Deus que são soberanos e não podem ser mudados pelo homem. Embora Deus tenha previsto todas as ações humanas em sua onisciência, inclusive a fé. O texto que tem um grande debate está no capítulo 8, 29, mas mostra que essa presciência de Deus, embora Deus conheça todas as coisas, né? Ele nos permite participar da história da salvação usando a nossa fé, a nossa oração. E lá, nessa questão da salvação, Romanos 8, 29, Paulo diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E 1 Pedro 1,2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Ainda que Deus mantenha os seus planos inalteráveis, Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo, nem vai obrigar ninguém a ser condenado. Agora, eu preciso deixar claro que os nossos jejuns, as nossas orações, as nossas obras de justiça não podem mudar os propósitos de Deus. Nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos a capacidade de crer para a salvação. Nós temos a responsabilidade porque Deus nos deu liberdade de escolha entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas as nossas obras de justiça e as nossas ações não poderão mudar os propósitos imutáveis de Deus. O que fazer então? Agir passivamente, como às vezes alguns calvinistas fazem, se tudo está no controle de Deus, se tudo são decretos de Deus, vamos ficar parados e deixar os decretos de Deus serem feitos. Isso seria uma forma passiva que mesmo calvinistas mais conscientes não vão aceitar esse tipo de ação passiva. Ou achar que, como muitos arminianos, que todas as nossas ações e escolhas podem mudar a vontade de Deus em assuntos que dizem respeito à soberania. Nenhuma das duas posições são válidas e nenhuma das duas tem respaldo bíblico. A Bíblia não diz para agirmos passivamente, ou seja, esperarmos somente que a soberania de Deus execute a sua vontade. E a Bíblia também não diz que as nossas escolhas podem mudar todas as coisas. Sejamos bíblicos, nem calvinistas e nem arminianos. Temos fé para orar que haja cura, mas fé também para aceitar se Deus não curar. Como disse, fé para orar pelo melhor, mas fé para aceitar, mesmo quando este melhor não acontecer. Oramos para que todos sejam curados, mas nem todos serão curados.
Oramos para que as coisas aconteçam, mas nem todas as coisas acontecerão conforme a nossa oração. Porque embora tenhamos liberdade, Deus nos dá a capacidade e o privilégio de participar da história da salvação. Há coisas que serão conforme a sua vontade e não vão mudar. Tenhamos fé para aceitar a soberana vontade de Deus naquilo que Ele nos mostra que não pode ser mudado. Não tenhamos a inocência de achar que tudo poderá ser mudado conforme nossos desejos e vontades, conforme as nossas obras de justiça. Porque há coisas que estão no âmbito da soberania de Deus e essas coisas acontecerão. Você não pode mudar o Apocalipse com a sua oração, aquilo vai acontecer. Você não pode mudar as profecias com a sua oração. Aquelas profecias que foram escritas, que estão nas Escrituras, vão acontecer, querendo você ou não, os homens querendo ou não. Há pessoas que serão salvas pela pregação do Evangelho, mas há pessoas que serão condenadas, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho. Nós não sabemos quais pessoas serão salvas e quais serão condenadas. Simplesmente pregamos o Evangelho. Nós oramos para que haja cura e libertação, mas não sabemos como Deus fará esta cura e libertação. Oramos, mas as nossas orações, nossos desejos, nossas obras de justiça mudarão algumas coisas, mas não mudarão outras coisas. Sejamos sim como Jeremias, como Moisés, como Paulo, que sendo homens de Deus oraram para que o Senhor fizesse aquilo que eles achavam que era o melhor. Mas sejamos também como eles, e tenhamos humildade para reconhecer que certas coisas Deus não mudará. Moisés orou no final da sua vida: Senhor, me deixa entrar na Canaã, me deixa entrar na terra prometida. E Deus falou para Moisés: não fala mais desse assunto. É uma passagem até curiosa. Moisés está orando ali. No final da sua vida, falou: Senhor, eu quero entrar na terra. Não toca mais nesse assunto. Você não vai entrar na terra. Olha de longe, veja a terra, você não vai entrar. E Moisés, então, aceitou essa vontade de Deus. Capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz que orou 3 vezes para que aquele mensageiro de Satanás que o esbofeteava, se afastasse dele. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo aceitou humildemente a vontade de Deus e teve que aceitar que havia uma perseguição, havia um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Muitas vezes os crentes se portam como super crentes, como escreve muito bem, há muito tempo escreveu Paulo Romero, um livro Super Crentes. Se colocam como se pudessem determinar todas as ações de Deus, como se pudessem obrigar Deus a fazer aquilo que são os desejos, como se as obras dos seus jejuns, suas orações, a sua palavra, ela pudesse mudar coisas que Deus não quer mudar. Tenhamos humildade, meus irmãos. Há coisas que Deus fará e isso não será mudado. E há coisas que Deus fará e Deus nos usará para orar para que essas coisas aconteçam. Saibamos ouvir como Moisés. Você não vai entrar na terra prometida, não insista. Saibamos ouvir como Jeremias. Esse povo vai ser cativo, não importa a sua oração. Saibamos ouvir como Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Terceira maneira pela qual Deus cumprirá os seus propósitos. Deus cumprirá os seus propósitos, independente dos nossos conceitos de justiça. Primeiro, independente das nossas obras de justiça. E, em segundo lugar, independente dos nossos conceitos de justiça. Eu já expliquei algumas vezes que o nosso conceito de justiça nem sempre se alinha ao conceito de justiça de Deus. E aqui devemos honrar os nossos irmãos calvinistas. Você quer estudar sobre justiça de Deus e soberania de Deus? Então os textos calvinistas são muito importantes nesse assunto. Em outros assuntos temos as dificuldades, mas nesses assuntos
Esses textos são muito interessantes. A justiça, como eu disse algumas vezes, é para nós aquilo que nos favorece. Nós achamos que é justo se aconteceu e trouxe benefícios para nós. E achamos que é injusto se não aconteceu e não trouxe benefícios para nós. Já expliquei algumas vezes, em algumas aulas, que queremos um juiz justo, com mão pesada, para julgar aqueles que são contra nós. Mas queremos um juiz misericordioso, de mão leve, quando é para julgar a nós e aos nossos filhos. Então, o nosso conceito de justiça, ele é egoísta, ele é egocêntrico. E nós não devemos ter este mesmo conceito de justiça e achar que o nosso mesmo conceito de justiça é o conceito de justiça de Deus. Porque a nossa justiça se baseia em nossos conceitos do que é bom e do que é mal. A nossa visão de mundo do que é melhor e do que é pior. É nisso que nós baseamos o nosso conceito de justiça. Mas a justiça em Deus é equilibrada. Isso se estuda em teologia no que nós chamamos de atributos de Deus. Deus tem os seus atributos e, diferente de nós, em Deus os seus atributos são perfeitos. É nós que às vezes somos justos demais, ou seja, temos a mão pesada demais. E às vezes somos amorosos demais e acabamos sendo injustos. Nós temos os atributos em desequilíbrio. E por isso que às vezes muitas pessoas não entendem as escrituras, porque dizem, se Deus é amor, por que ele então tem tantas passagens de punição? Olha, o amor de Deus não é um amor romântico das literaturas de romantismo. O amor de Deus não é um amor romântico que está muitas vezes nos filmes de Hollywood. Deus é um Deus justo que ama com justiça e que pune o pecado com justiça. Isto também é prova do seu amor. Ao ler as Escrituras, tanto a ira de Deus no Antigo Testamento, quanto a ira de Deus em Apocalipse, nós temos dificuldade com os atos de Deus. Que Deus pode ser amor e fazer todas essas coisas de uma forma tão terrível. E achamos que são atos injustos, porque, novamente, o nosso conceito de justiça está baseado na nossa formação daquilo que nós achamos que é bom ou que é ruim, que é melhor ou que é pior. Pensamos, é injusto Deus em rejeitar outras nações e escolher Israel? Aqui a discussão de Paulo é justamente essa. Paulo está argumentando. É injusto Deus escolher a nação de Israel na figura de Jacó? Alguém como Jacó de uma moral questionável? Será que não é isso injusto? Ou na outra argumentação paulina, é injusto Deus não escolher as outras nações e rejeitar as outras nações na figura de Esaú? Alguém também de moral questionável? Nós pensamos, é injusto Deus levantar Faraó, o opressor do povo de Israel, endurecer seu coração? Mas não olhemos como um microscópio, novamente, olhemos como um telescópio. Em Isaac será chamada a sua descendência. Então, no que diz respeito aos propósitos de Deus na eleição do povo, diz respeito a esta soberania dos propósitos de Deus para a vinda do Messias. Paulo não está tratando de questões particulares e nem de ações de Deus que são arbitrárias, mas ele está mostrando, nós não entendemos as ações de Deus porque os nossos conceitos de justiça estão equivocados. Porque os propósitos de Deus dizem respeito àquilo que é mais importante de toda a criação, Jesus Cristo. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Vai dizer que tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Então, estes propósitos de Deus não podem ser mudados. Eles são muito claros. Ninguém poderia impedir a vinda do Messias. Ninguém poderia impedir a obra da cruz. Ninguém poderia impedir
a vinda e a obra de Jesus. Então, nisso ele coloca Jacó como um exemplo de Israel, o povo eleito, e Esaú como exemplo das outras nações, povos que não foram eleitos. Mas por que Israel foi eleito? Para a vinda de Jesus, o Messias. E por que Esaú não foi eleito? Porque Deus tinha propósitos com o povo de Israel para que dessa descendência de Israel nascesse Messias. Então esses propósitos de Deus não vão ser desfeitos. Os grandes propósitos de Deus é que devemos ser. Por isso estamos usando a figura do telescópio. Olhe para a Bíblia como o grande propósito de Deus. Esse grande propósito de Deus de salvar por meio de Jesus Cristo, pela fé no seu nome, pela pregação do Evangelho que gera fé nos corações, pela ação do Espírito Santo, que faz com que os homens sejam capazes de escolher entre aceitar o Evangelho ou rejeitar o Evangelho. E por meio desta pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus escolheu salvar um povo pela pregação do Evangelho por meio do seu Filho Jesus Cristo. E essa salvação se dá pela fé. Esses propósitos de Deus não podem ser mudados. Aquilo que ele escreveu nas Escrituras não vão ser mudados, independente dos nossos conceitos de justiça. Independente se você aceita ou não aquilo que está na Escritura. Independente se você gosta ou não de ler o que está escrito nos profetas em Apocalipse. Deus cumprirá os seus propósitos independente dos nossos conceitos de justiça. Porque a Escritura diz que não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele está acima dos nossos conceitos de justiça. Nós não entendemos os conceitos de justiça. E Deus será sempre justo e a sua justiça será sempre boa, mesmo que não entendamos. No que diz respeito aos propósitos de Deus na eleição do povo para a vinda do Messias, o nascimento de Isaac para a vinda do Messias, o endurecimento do coração do faraó para a vinda do Messias, para que a nação de Israel fosse liberta para a vinda do Messias. Em relação ao propósito eterno de Deus na vinda do Messias, nós não podemos avaliar as ações de Deus conforme os nossos conceitos de justiça. Porque o que ele fez, o coração de quem ele endureceu, quem ele elegeu, tinha um propósito maior, a vinda do seu Filho. Então, em resumo, meus irmãos, novamente, oremos para que aconteçam os milagres. Oremos por cura, oremos por dons espirituais, por avivamento. Oramos conforme o nosso conceito de justiça, que nem sempre são ruins, nem sempre parecem errôneos, mas é com o tempo que teremos que nos confrontar com a sua vontade soberana. E teremos que ler o versículo com todas as duras e difíceis palavras de Romanos 9, 18 a 21. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porque quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Oremos, mas entendamos os seus propósitos soberanos. Oramos pelo melhor. Oramos porque temos um conceito daquilo que é justo. Mas Deus fará de acordo com a sua soberania. Pode ser que ele responda às nossas orações de forma positiva. Pode ser que ele responda às nossas orações de forma negativa. Pode ser que oremos e ele diga, vou fazer conforme a sua oração. Pode ser que oremos e ele diga, não vou fazer, porque a minha soberana vontade está acima dessa sua vontade. Quarto e última maneira que Deus cumprirá os seus propósitos. Deus cumprirá os seus propósitos, independente dos nossos preconceitos. Do 6 ao 8, nós vemos aqui
do versículo 6 ao 8, depois do versículo 25 até o 33, a argumentação de Paulo é de que o povo de Israel tinha preconceitos com os gentios. O grande erro de Israel foi um erro de preconceito, em achar que Deus cumpriria os seus propósitos de acordo com a teologia do povo de Israel, de acordo com a teologia de que eles achavam que, sendo o povo eleito em Deus, então Deus não poderia chamar outros povos a não ser o povo de Israel. E este erro ocorre também conosco. Há muitos exemplos bíblicos de preconceito e também há exemplos modernos de preconceito. Primeiramente, vejamos os exemplos bíblicos. Deus disse a Isaías para pregar para que não cresça. Isaías 6, do 9 ao 13. Deus fala para o profeta, vai e prega, mas eles não vão crer. Isaías fica, olha, mas eu vou pregar para eles não crerem. Você tem que salvar o seu povo. Abacuque achava que Deus tinha que usar os sacerdotes e os profetas para julgar o seu povo. E Deus disse que usaria uma nação pagã e idólatra para curar o seu povo da idolatria. Abacuque não entendeu que a vontade de Deus, a soberania de Deus e os seus propósitos não podem ser julgados pelos nossos preconceitos. Os fariseus não aceitavam que Jesus viesse pregar aos pecadores e comesse com ali os publicanos, porque tinha um preconceito de que não poderia alguém nem tocar em publicanos e pecadores. Pedro tinha resistências para pegar a Cornélio no início da igreja, depois do Pentecostes, depois do batismo do Espírito Santo. A igreja ainda tinha preconceitos achando que a mensagem do evangelho era só para os judeus. E Deus então dá uma visão para o Pedro para que ele não tivesse preconceito e fosse pregar a Cornélio, que era um gentio. E Pedro pregou, e aquele povo da casa de Cornélio foi batizado no Espírito Santo, e eles tiveram que aceitar que Deus não faz acepção de pessoas, conforme lemos em Romanos 2:11. O doutor da lei que veio procurar Jesus tinha seus preconceitos, e Jesus então conta uma parábola do bom samaritano, e só essa parábola era uma grande blasfêmia para aquele doutor da lei, porque ele tinha preconceitos para com os samaritanos. Nós também queremos escolher a forma que Deus tem de agir. Nesses momentos de dificuldade, meus irmãos, temos que entender que Deus tem formas de agir que nós não entendemos. E não devemos ser preconceituosos e achar que Deus não pode agir de outra forma. Nós esperamos que Deus age de uma forma e Ele age de outra forma. É curioso, nós pedimos para Deus paciência. Ele manda tribulação. Então, na tribulação, você vai aprender a ter paciência. Oramos para Deus que queremos sabedoria, Ele nos manda problemas para resolver. Ora, ó Senhor, eu quero sabedoria. Então, manda problema aí para você resolver. Pense bem, oramos por avivamento. E pode ser que Ele está usando esta enfermidade para mandar avivamento. Curioso, né? Esse vírus fez algumas coisas interessantes. As pessoas estão lendo mais a Bíblia porque estão ficando mais em casa. Estão orando mais porque estão assustadas. Estão valorizando os momentos, inclusive valorizando os momentos de culto, porque antigamente podíamos nos reunir e agora não podemos mais. Então, estamos valorizando mais a oportunidade de estarmos juntos. Nós nunca passamos por uma dificuldade dessa no nosso país, nunca fomos impedidos de nos reunir, nunca passamos por perseguições. Então agora iremos valorizar mais aqueles momentos em que não participamos, em que tínhamos liberdade e não usamos essa liberdade. Agora sentiremos o quão é ruim viver sem liberdade. Quão é ruim para os crentes na China que não têm liberdade. Quão é ruim para os crentes na Eritreia, um país da África que não tem liberdade. Na Etiópia e tantos países da Arábia.
Os crentes não têm liberdade, não têm liberdade nem de se reunir nas redes sociais como nós estamos nos reunindo. Porque em certos países isso é impedido até pelo governo. Então, esses momentos de dificuldade nos traz certas reflexões importantes. Engraçado, o que anos de tentativa de paz, por exemplo, não conseguiu fazer, presidentes americanos não conseguiram fazer, presidentes de Israel não conseguiram fazer, um vírus está conseguindo fazer. Até os palestinos e os israelenses estão trabalhando junto para resolver esse problema. Curioso, nós esperávamos avivamento de uma outra forma. Como talvez o profeta Abacuque esperava que os sacerdotes, que os profetas, que os homens de Deus repreendessem Israel. E Deus usou a nação pagã e idólatra para repreender Israel. Nós esperávamos e orávamos por avivamento, e pode ser que Deus está usando as situações para trazer avivamento. Não da forma como esperávamos, mas da forma que Ele resolveu fazer. Coisas que nem nunca aconteceram no Brasil, acontecem agora. Hospitais estão recebendo UTIs, hospitais estão recebendo dinheiro, os pobres estão recebendo dinheiro, as empresas estão recebendo dinheiro. Coisas que nunca nós vimos acontecer, nem esperaríamos que acontecessem, mas por causa das dificuldades, das situações, estamos vendo coisas acontecer. Estamos vendo os crentes orarem mais. Estamos vendo os crentes jejuarem mais, marcarem horários de oração, marcarem reuniões online, marcarem momentos de jejum. Isso sirva para nos unir e pode ser que Deus está usando essas coisas para trazer avivamento. Então não sejamos preconceituosos em achar que Deus só cumprirá os seus propósitos da forma que nós escolhemos, da forma que nós desejamos. Questão importante que estamos aprendendo nesse momento é que não somos nós que escolhemos como virá o avivamento. É que Deus, na sua soberana vontade, na sua onisciência, onipotência e onipresença, é Ele que escolhe a forma que Ele vai mandar o avivamento. Estamos experimentando esta forma tão estranha em que Deus está unindo o seu povo para orar, para buscar e para valorizar as coisas que não valorizar. Veja quantas vezes nós deixamos de orar com preguiça. Quantas vezes estávamos ocupados demais. Quantas vezes deixamos de ir à escola bíblica, que é muito cedo, 9 horas da madrugada. Né? Quantas vezes talvez faltamos no culto porque estávamos indispostos ou porque tinha um evento social para nos atrapalhar. Não quero ser duro, meus irmãos, mas hoje estamos valorizando mais aqueles momentos que não podemos ter. Gostaríamos de estar reunidos, mas não podemos. Gostaríamos de estar presentes, mas não podemos. Deus pode estar usando isso para valorizar aqueles momentos que podíamos fazer e não fizemos. Aquelas orações que podíamos estar fazendo e não fizemos. Aquelas leituras bíblicas que poderíamos estar fazendo e não fizemos. Às vezes Deus tem que usar formas drásticas para acordar o seu povo. Então nos atenhamos aos fatos que nos mostram que Deus está usando essa situação para nos despertar. Então despertemos. Estávamos dormindo e Deus está nos despertando. Estávamos orando por avivamento e Deus está mandando um avivamento. Não da forma que queríamos, mas da forma que Ele quis. Talvez queríamos algo mais brando. Ele mandou algo mais forte, mais difícil. Temos que ter humildade para aceitar. Ele fará as coisas da forma que Ele quer. E não devemos ter preconceito em achar que Ele fará da forma que nós queremos. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e para a sua glória. E nós devemos aceitar. Agora queremos ir e não podemos. Queremos abraçar e não podemos. Queremos nos reunir e temos que ficar olhando a tela de um computador. Então despertemos. Deus está nos fazendo valorizar o que tínhamos e não dávamos valor. Tínhamos liberdade para abraçar nossos irmãos e às vezes não abraçamos.
Tínhamos liberdade para orar uns pelos outros, face a face, não fizemos. Tínhamos liberdade para participar dos nossos cultos e hoje não temos. Tínhamos liberdade para orar e não oramos. Tínhamos liberdade para ler a Bíblia e não lemos. Então Deus está fazendo algo que devemos ter consciência, humildade e deixar de lado os nossos preconceitos em achar que Deus só faria daquele jeito que achamos que Ele faria. Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele age como Ele quer e está usando essas situações para nos avivar, então, a vivermos. Entenda que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Não sejamos de coração duro. Deus está usando situações que nunca experimentamos. Quando é que você viu situações como essa? Eu tenho 46 anos. Nunca fui impedido de participar de um culto. Nunca fui impedido de sair na rua. Nunca fui impedido de fazer coisas simples. E agora estamos sendo impedidos por algo que não esperávamos. Abramos os olhos, porque Deus quer nos ensinar algo. Ou nos atemos aos fatos, nos arrependemos dos pecados e aceitamos os propósitos de Deus, ou isso vai passar e nós vamos viver da mesma forma. Porque temos a tendência de esquecer as tribulações, as dificuldades e voltarmos a ter a nossa vida como ela era. A Escritura nos alerta em 1 Pedro capítulo 4, verso 17. 1 Pedro 4, 17 nos diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Possamos aprender realmente que Deus também julga o seu povo, que Deus também trata com o seu povo de maneiras estranhas e às vezes difíceis de entender. Então, para concluir, Deus cumprirá os seus propósitos. Tenha isso em mente. Deus fará o que Ele quer fazer. Deus operará do jeito que Ele quer operar. Deus cumprirá os seus propósitos. Independente dos nossos desejos. Queríamos que Deus operasse e fizesse os seus propósitos de um jeito. Mas não é de acordo com os nossos desejos. É de acordo com a sua vontade. Independente das nossas obras de justiça, nós achamos que se fizermos isso ou aquilo, Deus vai operar de acordo com as nossas obras. Ele vai operar independente das nossas obras. Podemos orar, devemos orar, nos esforçar, mas independente das nossas obras Ele agirá. Independente dos nossos conceitos de justiça, Ele vai agir também. Não importa se você gosta, acha que é justo ou injusto. Não importa se achamos que Ele faz de uma forma boa ou ruim, Ele fará conforme a sua própria justiça, não conforme os nossos conceitos de justiça. Ele fará independente dos nossos preconceitos. Poderíamos achar que Ele não deveria fazer assim. Podemos achar que Ele não deveria usar uma enfermidade para trazer um avivamento. Mas Ele fará independente dos nossos preconceitos. Ele agirá conforme a sua soberana vontade. É isso que eu quero que os irmãos guardem no coração, esta palavra. Continuem orando, continuem jejuando, continuem participando das orações, mas tenham em mente que Ele fará e cumprirá os seus propósitos conforme a sua soberana vontade. Que Deus nos dê graça e misericórdia em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando este culto, encerrando essa mensagem, e que os irmãos orem comigo nessa hora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, cumpra em nós a tua vontade. Tenhamos humildade, tenhamos paz no nosso coração, para saber que o Senhor faz todas as coisas segundo o conselho da tua vontade.
e que tenhamos humildade para aceitar a tua vontade. Oramos como igreja em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar as situações de acordo com o teu querer. Que o teu Espírito possa nos consolar. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, como igreja, como país, como nação. Como crentes em Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a cooperar uns com os outros, a nos envolvermos mais com a tua obra, a sermos, ó Deus, mais, ó Deus, amorosos com os nossos irmãos, mais preocupados com as necessidades uns dos outros, mais, ó Deus, atentos àquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja e com toda a tua igreja na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou mandar o esboço da mensagem no grupo, para vocês poderem meditar. E fique atento aos avisos que vamos dar aí no grupo da igreja. Fique atento aos cultos. Aqueles que têm dificuldade de participar, que os irmãos possam ajudar, porque por enquanto é o único meio que nós encontramos de poder nos reunirmos aqui. Essa questão é complicada, não brinque com isso. Obedeça aí os toques aí de recolher essa quarentena, para que quando estivermos seguros, nós possamos nos reunir de novo, nos abraçar, nos beijar. Em nome de Jesus, Deus abençoe toda a igreja. Paz a todos. Em nome de Jesus. Amém.